Amém? Muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Você que está me escutando, fala bom dia, pastor. Amém. A gente vai estar ministrando a palavra do Senhor nesse momento. Eu estou aqui com a família da Nilka, que está nos visitando. Antes de eu conhecer a Nilka, eu conheci a mãe, conheci as irmãs e depois eu conheci a Nilka. Alguns de vocês viram uma foto minha com cabelo pintado de branco, né? De loiro. Então, quem financiou essa grande obra foi a Érica, a irmã da Nilka, né? E a gente está tendo o prazer de tê-las aqui. E que Deus abençoe. Eu peço que o Senhor, nessa maneira, possa surpreendê-los e abençoá-los poderosamente. Amém? Eu creio que tem mais alguém que nos visita pela primeira vez. Tem a mãe da Maria, mas ela já esteve aqui conosco. Eu creio que todos os demais já são de casa. Good to see you, Mark. E que Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero ler um texto. A gente está falando sobre uma temática. E essa temática basicamente está no livro de Filipenses, capítulo 4. E eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Vocês não têm esse texto. E eu vou ler até o verso 9. Tá certo? Me acompanhe, por favor. O apóstolo Paulo fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Esse é o texto base que nós iremos falar hoje, verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o último verso, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz será com você. Vamos orar? Pai amado, a Tua palavra já foi exposta e nós queremos nesse momento nos expor à Tua palavra. Que ela seja essa lâmpada que guia os nossos pés. Que ela possa nos esquadrinhar nessa manhã de uma maneira particular. Todos aqui têm as suas necessidades. Mas graças a Deus, porque nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades. Então nós pedimos que a Tua palavra possa ser essa boa semente e que caia numa boa terra e que produza muitos frutos. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém? Nós estamos falando sobre ansiedade e é claro que a gente não quer aqui detectar um bando de ansiosos, né? Esse não é o motivo pelo qual a gente está falando sobre isso. Até porque nós vivemos momentos difíceis, né? E nós precisamos entender que, de certa forma, a ansiedade ela vai fazer parte da nossa vida. Você acredita que todo domingo, quando eu venho pregar, eu fico de alguma maneira ansioso? Você acredita nisso, não? Que dá aquele frio na barriga, fala, Deus, faz mais uma vez, porque eu sou tão limitado, tão pequeno. Então, essa ansiedade, ela é boa, porque ela nos ensina a depender. Fala, essa ansiedade, ela é boa, porque ela me ensina a depender de Deus. Porém, existe uma outra ansiedade, que porque o lado de dentro está descontrolado, eu tento controlar do lado de fora. Aí vira uma bagunça. O lado de dentro descontrolado, tentando controlar o lado de fora, fica um problema complicado, né? E aí a gente conhecendo o Senhor, a gente conhecendo a palavra, mesmo assim
nós batemos cabeça porque não entendemos o princípio. Precisamos entender algo, queridos. Desde a queda, quando o homem caiu, a partir daí ele passou a andar ansioso. E quando Jesus começa o ministério dele, ele estava diante de uma multidão, o quê? Ansiosa. Que tinha falta de alimento, que tinha falta de roupa, que tinha falta de necessidades. Tinha tudo isso estava presente. E no Sermão do Monte, Jesus ensina a multidão a eles não andarem ansiosos. Uma coisa é você ter uma ansiedade, um momento ansioso. Outra coisa é você andar ansioso. Ou seja, continuamente você está debaixo de ansiedade. Isso não é saudável para ninguém, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipos algo tão tremendo que esse homem tinha todos os motivos para andar preocupado e ansioso. Porque como estava o apóstolo Paulo nessa condição? Quando ele escreve as 4 cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Ele escreve da cadeia, preso. E ele fala, alegrem-se, outra vez, digo a vocês, alegrem-se. Quando ele tinha todos os motivos para estar triste. Ele ensina, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, apresente a Deus as suas necessidades, através da oração, súplica e ações de graça. Né? E Deus guardará o nosso coração e a nossa mente nele. Então, a ansiedade, ela tenta controlar o nosso coração e as nossas ações. A paz de Cristo deseja controlar o meu coração e a minha mente, para que eu possa andar em equilíbrio, e é sobre isso que eu quero falar, moderação. Deus nos chamou para caminhar em moderação. Ansiedade não é um problema somente da vida adulta. Normalmente nós achamos que o adulto que é ansioso. Existe uma pesquisa que a partir dos 8 anos de idade, hoje, uma pessoa já sofre de ansiedade. Certos graus de ansiedade. Uma criança de 8 anos de idade. Ela, de alguma maneira, ela é atingida por isso. E isso pode ser desenvolvido se não for tratado da maneira correta. Existe uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que cada 5 pessoas, uma sofre crise de ansiedade constante. É muito alto esse número. E será que, ao entrar nesse prédio, ali fora tem um detector de ansiedade que fala aqui você não pode entrar. Será que é isso? Então, o que eu quero falar com vocês e comigo mesmo é que nós possamos aprender a como lidar com a ansiedade. Tá certo? A ansiedade permite que as circunstâncias externas governem o nosso interior. A moderação, porém, nos ensina a entregar ao Senhor o governo das circunstâncias. O ansioso reage à pressão. O moderado aprende com equilíbrio e responde com equilíbrio. E qual que é o caminho? Quem deseja viver uma vida com moderação e uma vida isento da ansiedade? Quem deseja? Eu quero. Mas existe um caminho. Não é simplesmente o desejo de querer. Existe uma maneira e um modelo que eu preciso caminhar nele para que eu possa administrar as minhas emoções e aprender a como me comportar diante das pressões da vida. Tá certo? A palavra moderação no grego é epiekes. É a ideia mais ampla de ser moderado. Ela transmite equilíbrio, não agir pelos extremos. Normalmente o ser humano ele é levado a agir pelos extremos. Ou a pessoa é muito calma, ou a pessoa ela é muito o quê? Agitada.
E por isso que o Espírito Santo, ele vem para nos moderar. Você que tem essa performance e que tem essa personalidade de uma pessoa agitada, você não vai deixar de ser uma pessoa agitada. Você vai continuar sendo quem você é, porém uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada. A pessoa que é aquele negócio tal, mais lento, tal, né? O Espírito Santo vem colocar equilíbrio para que a tua personalidade, o teu jeito de ser, não venha atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida, para que a gente não venha desconstruir aquilo que Deus está construindo em nós. Por isso é necessário ter equilíbrio. Gentileza, a pessoa moderada é uma pessoa gentil, trata as pessoas com suavidade. Amabilidade, não ser áspero ou excessivamente rígido. Eu penso assim, e eu só continuo, e eu só ajo em cima desse pensamento meu que eu tenho. Calma, querido. Não seja rígido demais, porque tudo aquilo que é rígido demais, normalmente, o que acontece? Quebra. Então, é necessário ser flexível, é necessário ter esse manejo no tratamento. Tá certo? Mansidão. Mansidão é ter força sobre o controle do equilíbrio. Eu tenho força, mas a mansidão me dá a exatidão de como eu vou agir com a pessoa. Eu estou aqui no começo do culto e eu cumprimento a mulher num aperto de mão com uma certa força. Agora, quando é varão, eu libero. E às vezes vai até um tapa nas costas. Porque é necessário controlar a força. Eu estou diante de uma pessoa que eu preciso entender qual é o nível de força que eu vou usar. Eu não posso cumprimentar a mulher do mesmo jeito que eu cumprimento o homem. Ela vai falar, esse pastor tem alguma coisa errada com ele. Não é assim? Então, a mansidão, o manso, ele sabe que ele tem força, mas ele administra a força na proporção necessária de acordo com a necessidade do próximo. Isso tudo é o que eu estou falando com você? É o fruto do Espírito. O equilíbrio não vem pelo zen, né? Eu vou fazer um zen para que eu possa estar equilibrado. Não, o equilíbrio vem porque o Espírito Santo, ele passa a morar em você e ele passa a ter controle na sua vida. Quando o Espírito Santo tem controle na sua vida, você passa a ser uma pessoa moderada. Moderação é força interior para não agir impulsivamente, mas responder com equilíbrio sobre a direção do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo mostra um caminho para uma vida de moderação. Vocês têm aí? Alegre-se, ele fala no verso 4 de Filipenses. Sejam moderados, no verso 5. O Senhor está perto, no verso 5. Não andem ansiosos, verso 6. Apresente tudo a Deus em oração, verso 6. Recebam paz que guarda o nosso coração. Então, de maneira prática, a moderação é uma evidência que manifesta é uma evidência que se manifesta na maneira de falar, pensar, agir e amar. Amém? A hora chegou, Pacho, Camacho. O panameio mais brasileiro do mundo. Ele que me lembra quando o Brasil joga, verdade, Pacho? Eu dei uma camisa para ele da seleção brasileira. Rapaz. Esse é o irmão da Nilka. Então, estão as três irmãs e Pacho. E eu quero começar falando sobre a moderação no falar. Normalmente, uma pessoa ansiosa, ela é afetada pela sua ansiedade na maneira de falar. Impulsivamente, ela pode falar demais. Então, é necessário entender o meu momento para que eu possa ser uma pessoa moderada no falar. Porque da maneira que você fala, você revela quem você é ou como você
Está. Efésios 4, 29 fala assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para... E o que mais? Conforme a necessidade, e assim aos que ouvem. As pessoas estão ouvindo o que você fala. Os filhos estão ouvindo o que você fala. Deus ouve o que você fala. Quando Deus permite alguma circunstância, alguma situação que foge do nosso controle, como é o nosso falar? Como nós nos comportamos diante das adversidades que elas se apresentam? Deus ouve. O contexto desse verso 4, desse verso 29, capítulo 4, está falando sobre o novo homem. Que fala, o que roubava agora, só deixar de roubar é suficiente? O que tem que fazer? Então você entende que o processo do evangelho é um processo completo. A pessoa roubava, deixa de roubar, maravilha. Já é um processo, né? Mas tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. Para que você tenha sustento para você, para que você não seja peso para os outros, e para que você possa também ajudar a outras pessoas. O que mentia? Lembra antes de você conhecer a Jesus como era, não? Lembra ou não lembra? Alguém ligava para você, você não queria falar com essa pessoa? Aí Cristo entrou na sua vida. Entrou? Está aí? Agora, não é possível mais mentir. É necessário deixar de e andar da verdade. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Então, é esse contexto que o apóstolo Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque quem nasceu de novo, quem é do Senhor, quem caminha com o Senhor, tem uma nova maneira de falar. As adversidades às vezes são difíceis, mas quem está em Cristo tem uma nova mensagem. Uma nova mensagem. Porque Cristo está em você. Colossenses 4, 5 a 6. Sejam sábios no modo de agir com os que estão de fora e aproveite bem o tempo, que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então a resposta não pode ser por atacado. Eu preciso entender quem está diante de mim. Quem está conversando comigo? E qual é a necessidade que essa pessoa tem? Para que a minha palavra possa ser temperada. Para que ela seja agradável. E para que ela supra a necessidade dessa pessoa que está diante de mim. Jesus fazia isso com uma maestria, de uma maneira que ele conseguia discernir o coração da pessoa, e ele respondia, e ele falava de acordo com aquilo que aquela pessoa tinha necessidade. O sal tem propriedade, não tem? Ele preserva e dá sabor, dá gosto. A tua palavra, a minha palavra, ela precisa ser ungida com propósito, ter conteúdo naquilo que a gente está falando, e para que o reino de Deus possa ser expressado através da sua comunicação. Moderação não é só falar bem. Moderação é aprender a falar o que está no coração de Deus. É aprender a entender que as pessoas têm necessidades. Da mesma maneira que nossas palavras devem ter conteúdo, equilíbrio e propósito, não significa apenas dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas saber como comunicar a verdade
de maneira que ela possa ser entendida. Então não é só uma comunicação, é uma comunicação que ela é entendida. Queridos, eu não tenho preocupação nenhuma em pregar bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A minha preocupação com a palavra é que você entenda aquilo que Deus quer falar com você. A minha preocupação com a palavra é que eu entenda o que Deus quer falar comigo. A maior preocupação de Jesus com os discípulos era: vocês entenderam o que eu falei com vocês? O tempo todo ele fazia isso, não fazia? Não era só comunicar. E Jesus, ele tinha problema em expressar a verdade? Em comunicar a verdade? Mas, uma coisa é comunicar e outra coisa é você entender essa comunicação. Entre essas duas coisas tem um campo que se chama mente, que precisa, essa mente precisa ser trabalhada para que eu possa compreender, e um coração que precisa ser trabalhado para que eu possa receber. Isaías 6, 7, 8 fala assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem era Isaías? Nós sabemos que Isaías é um dos profetas maiores. Mas até o capítulo 5, Isaías, ele decretava juízo e ai da nação de Israel. É uma mensagem? É uma mensagem? Era uma mensagem que Isaías conseguia entender para ministrar. Era o que Isaías conseguia entender. Juízo, juízo, juízo. Até ele se deparar com a presença de Deus. Quando ele se depara com a presença de Deus, com a glória de Deus, ninguém precisou falar nada para Isaías. Ele falou: ai de mim. Não é mais ai deles, é ai de mim. Porque a minha palavra precisa ser purificada. E quando ele clama por misericórdia, a palavra fala que um serafim é alguém que queima na presença de Deus. É um anjo que constantemente ele está queimando na presença de Deus. Então ele vai no altar de Deus e tira do altar de Deus uma brasa viva. E com uma tenaz, ele não pega com a mão, com uma tenaz, ele vai até Isaías e toca nos lábios de Isaías. E no momento que os lábios de Isaías foi purificado, Deus fala assim: agora, Isaías, existe um chamado mais amplo para você, que agora, porque você foi purificado, você vai compreender. E Isaías fala: eis-me aqui. Então eu acho que aqui é o segundo chamado, ou a segunda unção que acontece na vida de Isaías. E esse homem que pregava juízo, esse homem que pregava o evangelho rígido. Eu já fui assim, eu já fui meio Isaías. Um homem que pregava um evangelho rígido. Porque era o que eu conhecia. Eu precisava e preciso ser purificado. Mas no momento que esse homem foi purificado pela presença de Deus, o livro de Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento. Mais do que Salmos, mais do que qualquer outro livro. Porque agora esse homem passa a anunciar o Salvador. Ele passa a anunciar a redenção. Ele passa a anunciar a graça. Ele passa a anunciar o sacrifício de Cristo Jesus. Porque os seus lábios foram purificados. A sua mensagem foi transformada. Talvez hoje você precise receber um toque do Senhor na sua maneira de falar,
Quando falo isso, não falo direcionado a ninguém. Eu lembro que no começo da minha conversão, às vezes ainda saiu um pip, um pip. Uma pessoa com muito carinho me chamou no canto e falou assim: Marciano, você é uma nova criatura. Tudo é novo em você, inclusive a sua maneira de falar. Eu falei: Deus, eu não dou conta, mas me ajuda. Me ajuda a ter uma palavra temperada, a ter uma palavra de esperança, a ter uma palavra de ânimo diante do necessitado. Então essa é a primeira coisa que a palavra faz. Quem foi confrontado por Deus, aprende a confrontar sem destruir. Quem foi alcançado pela graça, aprende a falar com graça. Quem foi alcançado pela misericórdia, aprende a aplicar a misericórdia. Segundo lugar, a moderação muda a minha maneira de pensar. Romanos 12, 3. Porque pela graça me foi dada. Digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A moderação, pensar de maneira equilibrada, isso é necessário passar por um processo de transformação. Quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, esse homem se converte no caminho de Damasco. Vocês lembram da história, não? E depois a Bíblia fala que Paulo fica algum tempo em Damasco e some. Por quanto tempo? 3 anos e depois, no total, 14 anos. Os historiadores falam que com 3 anos ele voltou para Jerusalém para visitar Pedro, mas o tempo é 14 anos. Os historiadores falam que esses 3 anos está incluído nos 14. É uma conta redonda. A lápis a gente está falando isso. Mas por que o apóstolo Paulo, depois de se converter, depois de entregar a vida para o Senhor, ele passa 14 anos escondido em algum lugar que Deus levou ele? Nós precisamos entender a necessidade que nós temos de transformar a nossa maneira de pensar. Quem era Paulo antes de encontrar Cristo? Um perseguidor, e ele era um fariseu que exercia o judaísmo. No judaísmo, a salvação era pela lei e pelas obras praticadas. Circuncisão, guardar sábado e guardar toda a lei. E ele fala que na lei, diante da lei, eu era irrepreensível. Você olhava para o apóstolo Paulo e falava assim: esse cara não tem defeito, não tem falha nele. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Essa era a mente de Paulo. Essa era a maneira que ele entendia o evangelho. E Deus fala para ele: Paulo, eu não vou conseguir te usar você pensando dessa maneira. O evangelho é outra coisa, totalmente diferente, Paulo. Então vem para cá, 14 anos, que eu vou cavar em você, que eu vou mexer nos teus conceitos, que eu vou mexer nos teus preconceitos, que eu vou mexer na tua maneira de pensar, para que você possa entender e pregar um evangelho que é de acordo com o meu evangelho. Por isso que quando, na carta de Gálatas, que é a primeira carta que Paulo escreve, ele é tão incisivo contra os Gálatas, porque Paulo, ele criava uma igreja e saía, e assim que ele saía, entrava os falsos profetas. E eles entravam falando assim: o que Paulo falou é verdade, vocês precisam ter fé em Jesus. Mas não é toda a verdade, porque ele recebeu esse evangelho dos homens. E Paulo fala assim: Gálatas insensatos, se alguém aparecer aí e pregar
um outro evangelho, se um anjo aparecer e pregar um outro evangelho que eu tenho anunciado, é muita presunção e é muita autoridade desse homem. Que seja anátema. Não é necessário acrescentar nada no sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus é perfeito. Eu não preciso inventar nada. A circuncisão tem que ser a do coração. Então, às vezes, nós nos convertemos, mas a nossa mente tem todos os conceitos do velho Paulo. E eu quero viver dentro da igreja, quero viver o evangelho de Jesus com a minha mente velha. E Deus dá uma pausa em nós. Ele fala, vem para cá, que eu preciso reformar a sua maneira de pensar. Eu preciso mudar a sua maneira de pensar. E a única maneira de nós termos uma mente transformada, palavra, meu irmão. Essa palavra aqui de domingo, eu espero que ela seja boa para a sua vida. Mas durante a semana, tem que ter palavra na tua vida. Tem que ter ministração na tua vida. O Espírito que está aqui, ele está em você. E quando você abre essa palavra, o Espírito de vida que está em você, com o Espírito da verdade que está aqui, produz vida na tua vida. E quando Paulo chega, ele chega com uma mensagem diferente. O mistério que estava oculto foi revelado. O que é? Cristo em nós, é a esperança da glória de Deus. E aqueles que escutavam Paulo pregando essa mensagem, falavam assim, cara, a pessoa é a mesma, mas a mensagem é diferente. Quando você se converte, a pessoa é a mesma, mas a mensagem que sai dos teus lábios, que sai dos meus lábios, precisa ser diferente. Mas essa mensagem, ela é fruto de uma mente transformada. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas eu tenho um conceito de como eu aprendi com meu pai, com meu avô, nas minhas tradições culturais. E aí eu entro no Evangelho, querendo ter vida plena, com essa característica antiga. Jesus precisa te levar para um deserto para mudar a tua mente. Para cavar esses conceitos e mudar a sua maneira de pensar. Por isso que a nossa moderação deve ser segundo a nossa fé. Você entende o que eu estou falando ou não? Uma mente moderada é uma mente transformada. E uma mente transformada é uma mente que busca pensar como Cristo. Uma mente transformada, ela não pensa mais somente da maneira racional. Diante dessa circunstância, diante dessa situação, o que Cristo faria nessa situação? Filipenses 2, 5 e 6. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do Cid. Tenha entre vocês o mesmo modo de quem? De Cristo. Não é mais a maneira de pensar do pai, da mãe, do avô, de quem influenciou a sua vida. Quem influenciou a sua vida? Tem duas pessoas que influenciaram muito a minha infância. Todos nós sabemos quem foram as influências que nós tivemos, ou não sabemos? E teve influência que foi boa. Teve muito conceito moral que você recebeu através dessa influência. É ou não é? Mas, quando eu chego a Cristo, Ele precisa ser o meu influenciador. Como fala isso em inglês que eu esqueci? How? Ele precisa ser o meu influenciador, que influencia a minha maneira de pensar. Tende em vocês a mesma maneira de pensar de Cristo Jesus. E o que continua falando o verso?
mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus caminhou entre as necessidades da terra, mas nunca perdeu a consciência do alto. O problema é que nós não viemos do alto, nós nascemos aonde? Na terra, e a nossa consciência, ela é terrena. Nós precisamos criar uma consciência celestial, gente boa! Como nós queremos morar no lugar, se nós, de certa forma, não temos um conhecimento daquele lugar. Quando você vai fazer vai passar férias, ou fazer qualquer coisa assim, você não estuda a cidade, você não estuda o lugar, você não aprende sobre. Então Jesus viveu aqui na terra, passando as necessidades aqui da terra, mas a sua mente estava conectada no alto. No alto, porque era do alto que vinha na vida dele o suprimento que ele precisava. Equilíbrio não é viver dividido entre a terra e céu. Eu estou na terra, eu estou entre a terra e o céu. Não, você não está entre a terra e o céu. Você está na terra, sendo um representante do céu. É totalmente diferente. Uma mente transformada entende a sua identidade. Eu sou um embaixador do reino aonde? Da terra. Mas os meus conceitos, as minhas leis, a minha conduta moral, ela vem do céu. Não são os marcianos que vão determinar a minha conduta. Porque a minha conduta, ela é celestial. Uma mente transformada, uma mente equilibrada, entende que a sua conduta, ela é celestial. Uma mente equilibrada é uma mente transformada, que vive na terra, guiada pelas verdades do céu. Terceiro lugar, essa moderação precisa e é mostrada através do nosso comportamento. Provérbios 16:32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma ansiedade. Uma cidade. Ansiedade acelera as decisões para nos levar a agir por impulso. A moderação nos ensina a esperar, avaliar e responder no tempo certo. Eu e a minha esposa, nós temos duas maneiras diferentes de proceder. E graças a Deus que temos o mesmo espírito. Às vezes ela me acelera na decisão, porque eu preciso passar por um processo. E eu entendo que aquilo ali é necessário. E às vezes eu travo ela na decisão. Travo, o que eu digo é, vamos andar mais devagar. Porque a moderação não é chegar antes ou depois, a moderação é chegar no tempo certo, com a sabedoria de Deus, para estabelecer aquilo que Deus quer fazer. O verdadeiro controle começa dentro de nós. Vou repetir. O verdadeiro controle começa dentro. Antes de você ter uma reação prática, você tem uma reação interior. Quando eu consigo dominar a ansiedade ou a dificuldade, ou seja, o que for lá dentro, na raiz, automaticamente o resultado acontece do lado de fora. Salomão nos ensina que não adianta conquistar circunstâncias se não conseguirmos governar nossas próprias ações e emoções. Ser moderado não significa ser fraco, passivo ou indiferente. Pelo contrário, o moderado, ele sabe que tem força. Lembra do domínio próprio? O moderado, ele sabe que ele tem a força, mas ele coloca essa força debaixo do controle do Senhor. Provérbios 14:29. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Olha o final desse verso. Mas quem facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Ansiedade nos impede
a ansiedade nos impulsiona a reagir. A sabedoria nos ensina a pausar. Quem domina as suas reações demonstra força, porque em tudo o que sentimos porque nem tudo o que sentimos precisa determinar aquilo que fazemos. Então, às vezes dentro de você está acontecendo uma série de situações. Que isso tudo quer sair e quer ser exposto através de uma reação. Mas o equilíbrio te dá a capacidade de você administrar primeiro isso tudo dentro de você, através do Espírito Santo. Porque nem tudo o que você sente precisa ser expressado através de uma ação. Porque se todo sentimento, meu e seu, fosse expresso através de uma ação, a população humana já teria terminado. Às vezes você quer falar algo, mas aquilo que você quer falar vai se tornar em uma reação forte. Então você precisa entender, trabalhar isso em você, para que a sua reação não seja desproporcional àquilo que você fala, àquilo que você ensina. E esse é o nosso desafio. Todos nós somos falhos e todos nós estamos aprendendo a lidar com a nossa maneira de pensar, com o nosso falar, com as nossas reações. Né? Estamos ou não estamos? Aqui não passa ninguém pelo padrão de excelência de acordo com a palavra. Nós estamos em processo para chegar lá. Mas o que essa palavra precisa gerar em mim, em você, é que, no momento, se possivelmente eu for levado a um nível de ansiedade muito alto, existe um antídoto que é a palavra de Deus, que vai me ensinar como me comportar nesse momento. E último lugar, moderação no amar. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? Moderação. Amar com equilíbrio significa amar sem perder a verdade, sem abandonar os limites e sem permitir que as nossas emoções governem as nossas atitudes. Em nome do amor, nós não podemos fazer tudo. O amor sem poder pode se tornar permissividade. Às vezes, por medo de desagradar, deixamos de corrigir ou estabelecer limites. O poder de Deus nos dá coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Pensa numa posição difícil, é a minha. Porque eu olho para vocês e eu amo vocês de coração. Mas às vezes se apresenta cada situação que eu posso fechar os olhos e fazer de conta que não é comigo. Ou por amor, eu preciso entender que é necessário estabelecer um limite para que essa pessoa entenda o amor de Deus. Sabe qual o maior problema que nós vivemos hoje com os nossos filhos? Olhe para mim. E quando eu falo isso, eu me incluo, porque eu também tenho um que está aí hoje. Sabe? Faz ideia? Fala a palavra limite. Limite. Porque são os nossos filhinhos. É a herança que Deus me deu. Você quer? Tudo bem. Você não quer? Tudo bem do mesmo jeito. Você não. Mas quem faz isso? Quem faz isso não está aqui hoje. Você está criando um monstrinho. Que quando alguém falar de limite, ele vai falar, who are you?
Deus criou um jardim e colocou o homem no jardim com tudo que tinha de bom e de melhor na terra, com um limite. Ele falou, se você quebrar esse limite, você está no sal. Tradução corrigida. Se Deus colocou limite na criação, você acha que não existe limites para nós? Então, é isso que nós precisamos entender. O amor, em nome do amor, o amor não aceita tudo. Não é de qualquer maneira que nós iremos amar. Não é sendo passivo, abrindo concessões. É necessário aplicar o amor, mesmo na correção. Porque Deus fala que ama a todo filho, que corrige a todo filho que ama. Então, quando você é corrigido, é desconfortável? Mas é a maneira que Deus expressa o seu amor. Deus não deseja criar filhos rebeldes. Deus deseja criar uma filiação que seja parecida a Jesus. A Jesus. Poder sem amor pode se transformar em dureza. E se vai aos extremos. Vê os extremos aqui. Rígido, sem amor. Amor, porém sem limites. Não pode ser dessa maneira. Então aqui a pessoa, ela tem o limite, mas ela não tem o amor. Ela é rígida. Ela é dura. E isso também não ajuda. Podemos ter razão, mas agir de maneira agressiva, autoritária ou insensível não ajuda. O amor nos ensina a falar a verdade sem deixar de considerar a pessoa que está diante de nós. Amor sem moderação pode produzir desequilíbrio. Podemos amar alguém de tal maneira que passamos a tolerar aquilo que Deus nos chama a confrontar. A Bíblia fala de um profeta, o profeta Eli. Você acha que Eli amava seus filhos? E Eli estava vendo o que os filhos estavam fazendo. E ele até tentou dar um jeito. Mas quando Deus envia o profeta para exortar Eli, aquilo que ele já sabia que ele deveria fazer, ele usa uma palavra corrigir. Ele fala, Eli, você não corrigiu. Não acertou o erro. Então, é necessário um equilíbrio. Eu amo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem limites. Existem limites, mas sem o amor de Deus não vai funcionar. É um equilíbrio. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que lhes disse. Conclusão. Paulo não diz simplesmente, seja moderado. Ele apresenta a razão. Perto está o Senhor. A moderação não nasce apenas da nossa força de vontade, mas da consciência que Cristo está perto e governa a nossa vida. Por isso podemos falar, pensar, agir e amar debaixo do governo de Deus. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vem para cá os meninos do louvor, por favor. Como nós estamos aprendendo a lidar com muita coisa, é possível que em alguma dessas áreas você fala, Deus, eu preciso melhorar isso. A minha mente às vezes me leva para, meu Deus, para tão longe.
Ou o meu falar, às vezes eu não quero, mas quando eu abro a boca sai um trilhão de coisas. E depois eu tenho que ir atrás, recolher, tal. O meu agir, às vezes compromete até mesmo aquilo que eu ensino. E Deus fala assim para a gente, nossa, eu sei, eu conheço. Existe uma maneira moderada de nós vivermos o Evangelho. A moderação é entender que Jesus precisa estar no controle das minhas ações, no controle do meu pensar. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra, ela forma em você a mente de Cristo. E aí quando você vai pensar, você pensa da mesma maneira que Cristo pensa. Para mim viver o Evangelho, eu preciso receber a mente de Cristo. Eu não consigo viver o Evangelho com a minha maneira antiga de pensar. Porque isso vai influenciar o meu falar, o meu agir e o meu comportamento no amar. Deus deseja nos dar moderação. Você pode falar assim, eu não estou passando por um momento de ansiedade, glória a Deus pela sua vida. Mas eu não estou falando para pessoas ansiosas. A Bíblia nos ensina e quer nos dar o ensinamento para como nós devemos nos comportar se possivelmente vier a acontecer alguma coisa. Alguém que está debaixo de uma pressão muito grande e tem uma palavra temperada, tem um comportamento que ajuda a pessoa a entender o que está passando. Isso não é capacidade humana, é capacitação do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Coloque-se de pé, por favor. Essa palavra não é para descontrolados não, viu gente? Essa palavra é para nós que somos filhos de Deus. Porque Deus quer nos ensinar a como agir com moderação. Mãe, Deus quer te ensinar a como agir com moderação no tratamento com os filhos. Pai, Deus quer te ensinar a como agir com moderação dentro de casa e fora de casa. Marido e mulher, Deus quer nos ensinar a como agir com moderação com o nosso cônjuge. Às vezes nós temos paciência com todos, mas quando se trata do nosso companheiro, como nós temos o pavio curto demais. Aí eu às vezes sou impaciente com a Nilka, e a Nilka me vê tendo toda a paciência com um de vocês. O que você acha que isso gera no coração dela? Moderação. Fala moderação. Eu quero aprender. Fala, eu quero aprender. Fala, eu quero aprender a ter um comportamento moderado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Nós iremos adorar o Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e orasse diante de Deus. Deus quer formar em nós esse comportamento de alguém que passa por necessidades, mas é moderado. Passa por pressão, mas é moderado. Passa por situações, mas tem uma palavra temperada. Vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar juntamente com você.